Bom dia, gente. Valci Barreto. Ontem batendo um papo pelo Zap com uma amiga sobre o prazer dela que tem da leitura de Ernest Hemingway, eu resolvi então passar essa dica para outras pessoas. Graças à internet hoje a gente bate papo, esteja onde estiver, mesmo que não fale fisicamente, mas transmite para mais pessoas aqueles sentimentos nossos e dicas principalmente de coisas que a gente gosta. No caso, o livro é uma das minhas paixões. E entre as paixões que eu tenho por livro, eu tenho pela escrita do Ernest Hemingway. Esse livro é de 1969. Eu já o comprei várias vezes e doei várias vezes. Esse agora eu não vou mais fazer doação porque é difícil encontrá-lo, apesar de ainda estar aí pelas estantes virtuais da vida, né? No caso, sebos online, mas esse aqui já está todo marcadinho por mim, e aí se eu for ler outro eu vou terminar tendo que riscar. Mas para as pessoas que gostam de livros novos e que podem comprar, eu estava passando no final de semana na livraria LDM do Shopping Passeu, final não, a semana passada. Hoje é 20 e hoje é 6 de maio de 2024. Aí quando eu passei na livraria, eu perguntei o que é que vocês têm aí de Hemingway. Aí eles me apresentaram 3 livros, As Ilhas do Corrente, Paris é uma Festa, que eu já li mais de uma vez e tenho também no meu Kindle. Aí apareceu este. Como era Hemingway, eu nem abri para ver o que era que havia dentro, porque eu ia para o lançamento do livro do meu querido Emerson Coragem. Eu falei final de semana, mas não foi no final de semana, foi no meio da semana, sexta-feira, no lançamento do livro. Então, quando eu cheguei em casa, eu vi que muitos dos textos deste livro, muitos dos textos que estão aqui estão nesse. Então eu senti até um pouquinho de enganação no sentido do título do livro. Como chegamos a Paris. Eu pensei que a história fosse outra. Ele contando como foi a chegada dele em Paris. Pode ser que tenha esse título aqui, que eu não vi ainda. Já li alguns títulos, mas não li todos. Mas eu fiz uma visitação superficial ao índice, já comecei a leitura de alguns, a releitura de outros, e vi que realmente há uma repetição. Mas enfim, para quem gosta de Hemingway, não encontrando esse livro aí, ou em sebos, ou em livrarias, em livraria esse daqui não acha, com certeza. Mas está esse aí com esse título que eu suponho tenha sido uma forma de atrair novos públicos. Aqui então ele conta toda a história que se conhece do Hemingway, a paixão dele pelas touradas, pela pescaria, os relatos dele de guerra que ele participou, no caso da Guerra Espanhola, participou da Primeira e Segunda Guerra Mundial. Ele escreveu bastante nos anos 20, 30, até 60, né, quando ele se suicidou. E eu recomendo essa leitura para quem gosta de aventura, para quem gosta da boa escrita. E nesse aqui, eu não sei se está no de cá, neste aqui, não sei se está neste. Entre os textos que me fez mais ainda apaixonado pelo texto de Hemingway, está uma lição que ele dá sobre a arte de escrever. Então ele, sendo entrevistado por alguém em um barco, um rapaz que tinha a obsessão para ser escritor, ele vai dando as dicas da boa escrita, de como é que ele trabalhava o texto, como era que ele chegava ao final do que ele queria, todo um processo que é bastante publicado em vários livros sobre a arte de escrever. E esse livro, essa parte dessa entrevista, me impactou muito na época. Um dia eu passando pela livraria Civilização Brasileira, na época que existia no Shopping Guatemi,
eu encontro a entrevista do Garcia Marques falando sobre esse texto e ele descreve exatamente as emoções que ele teve ao ler esse texto de Hemingway. E as sensações que ele passa são as mesmas que eu senti. Claro, cada um com um item a mais, um item a menos, mas o jeito minucioso como ele dá a dica para quem quer ser um bom escritor. Tem uma página de um livro do Graciliano Ramos, na quarta capa, onde ele fala também como ele escreve, e uma das formas que ele diz que ele trabalha como se fosse as lavadeiras do Nordeste, no sentido da repetição, do enxaguar, enfim, da parte manual como eram feitas as lavagens de roupas no sertão. Então, o Graciliano Ramos trata desse assunto e o Hemingway trata disso aqui de uma forma por demais encantadora, emocionante e didática. O texto é Monólogo para o Maestro, uma carta uma carta de alto mar. Pode ser que se ache aí na net somente esse texto, eu não sei, mas eu tenho ele aqui nesse livro. Falando agora de outro, para quem gosta de cangaço, eu estive em Paulo Afonso a semana passada a trabalho e no final de semana eu fiz um roteiro turístico pelo Vale do Sal e a Casa de Maria Bonita, o roteiro Casa de Maria Bonita. Eu perguntei sobre um guia que nos levasse até para fazer uns passeios, não estava nem pensando em cangaço. Diz, olha, onde é que a gente pode procurar uma pessoa aqui que conheça bem a cidade para nos levar para passear? E o próprio hotel nos encaminhou para uma pessoa que eu não imaginava que seria essa pessoa. Mas a dica foi, olha, vocês devem procurar o João. E eu tenho o telefone dele, eu posso ligar e combinar com ele. E o João nada mais é do que um grande professor, pesquisador, morador em Paulo Afonso e um verdadeiro ícone do estudo do cangaço. Então eu comprei alguns livros dele e um deles foi esse aqui, ó. Foi esse aqui. Eu não vou comentar o livro porque eu só comento depois que eu leio todo. Mas, dando uma passada aqui, eu vi que são textos por demais pesquisados e, sobretudo, a dica para quem for a Paulo Afonso e quiser conhecer os roteiros do cangaço na parte de Paulo Afonso, não há ninguém melhor do que o João. Então, aí quando a moça do hotel disse, olha, procure João, inclusive ele tem um roteiro da Casa Maria Bonita sobre o cangaço, eu nem tive dúvida, eu digo, para lá que nós vamos. Aí nós queríamos ir a Piranhas, que é uma cidade também fantástica, perto também do São Francisco, também história, por onde também passou Lampião, aquelas cabeças que a gente vê em fotos tiradas dos cangaceiros, ela foi feita em uma das casas da cidade de Piranhas. Mas aí era um pouco mais longe, a gente deixou para outro momento. Então nós fomos apenas nesse roteiro da Maria Bonita. E pelos caminhos ele foi mostrando casas, sítios, fazendas de muita gente da família de Maria Bonita. E chegamos até a casa de Maria Bonita, que está em outros vídeos. Óbvio que a internet hoje, se você abrir lá Lampião, cangaço, você vai encontrar milhares de depoimentos de pessoas estudiosas e, sobretudo, pode-se dizer assim, cientistas da vida e do cangaço no sertão baiano. Mas o João, nós percebemos, quando estávamos na casa de Maria Bonita, o encantamento de pessoas que chegavam e diziam, meu Deus, João aqui, eu não conhecia, só ouvia falar, mas não sabia. E o João atende divinamente bem.
A Casa de Maria Bonita é hoje também administrada por parentes, por gente da família no caso, sobrinha de Maria Bonita. E era uma casa que era frequentada por Lampião. Então, quem gostar de história do cangaço, pode procurar aí na internet o João de Souza Lima, esse é o nome do professor, e um dos livros é esse aqui, ó. Mas ele tem muitos livros sobre o cangaço, muitos estudos sobre o cangaço, e tem também o livro sobre Luiz Gonzaga, de quem ele é fã, e que conheceu pessoalmente, também entrevistou e bateu papo, essas coisas todas que a gente nordestino adora. Esse livro é muito ilustrado, que é o que eu gosto muito, com fotos da época, tanto de cangaceiros como de coiteiros, de personagens. Eu não vou mostrar mais para não demorar, mas está aqui o João de Souza. O João de Souza Lima. Então, agradecendo aqui ao hotel, não vou dizer o nome agora, terminei não anotando, porque ficamos em dois. A dica que nos foi dada pelo Ju, para o que o João fosse o nosso guia, e transmitindo aqui para as pessoas interessadas no cangaço. Pois bem, lá estava acontecendo no dia que nós estávamos, um festival de motos que acontece anualmente e movimenta muito a cidade de Paulo Afonso. E na casa de Maria Bonita passavam-se grupos de motociclistas que iam visitar. Passeando, eles paravam na casa. E quando via o João, aí foi que eu percebi a força que tem esse João no que se refere aos estudos do cangaço. E eram professores também admiradores do cangaço e também admiradores do João. Um grande abraço para o João, é uma coisa que ficará para sempre na nossa memória, esse passeio que fizemos a Paulo Afonso e a casa, o roteiro do cangaço, o roteiro Casa de Maria Bonita. E lá também vende um queijo coalho muito gostoso na casa da Maria Bonita, viu? Um grande abraço para todos. Eu gosto de fazer vídeos longos, eu não gosto de vídeos pequenos, porque aí a pessoa vai ver se quiser, e tem sempre uma historinha a mais que a gente tem vontade de contar. E na net, como a gente, no meu caso, não faço profissionalmente, também não estou assim muito preocupado com a quantidade de visualizações e tudo mais. Apenas tenho interesse em mostrar, só isso, nada mais do que isso. Um bom dia, gente. Valci Barreto, 6 de maio de 2024.